Vocês estão conseguindo ver os slides, né? Sim. Tá. Eu vou deixar eles aqui por enquanto, depois eu acho que eu vou abrir minha área de trabalho. Que aí eu consigo fazer rabiscos, eu adoro fazer rabiscos. Se eu não fizer um rabiscado assim no PowerPoint, não sou eu. É assim, pessoal, na aula passada, então, né, a maioria de vocês estavam aqui, né? A gente falava sobre os tipos de conhecimento, tá? Os tipos de conhecimento a qual eu citei e falei bastante durante a aula eram conhecimento vulgar ou conhecimento de senso comum, aquele conhecimento que a gente aprende de geração em geração, né? Que a gente até brincou da manga com leite, de passar por debaixo da escada, que dá azar, o coitado do gato preto, enfim, né? Tudo isso é conhecimento vulgar, conhecimento de senso comum, não tem nenhum estudo científico e não se busca também, né? Quem acredita nesse senso comum, ele acredita porque ele confia na pessoa que passou isso para ele, né? Eu tenho, então, o senso comum, eu tenho o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é aquele do questionamento, é você não se contentar com o senso comum, é você fazer uma análise, se questionar, perguntar, procurar saber através do questionamento. Não tem uma metodologia para isso, não se busca uma resposta que te contemple, que te satisfaça, né? Não se busca não é igual o conhecimento científico, porque o conhecimento científico se busca a verdade, se busca as provas, dados, né? O pensamento filosófico, ele é muito de quem está pensando, de quem está analisando. Ele é muito importante, e é importante que todos nós tenhamos esse conhecimento filosófico, que eles não nos traz esse questionamento, nós devemos sempre questionar, né, gente? Se alguém chega para nós e fala algo, né, e diz, aconteceu isso, olha, né, é assim que acontece. É questionar, é procurar saber outras fontes de informações para ter a sua, né, conclusão. Esse é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele filosofa, né, ele pensa sobre a vida, sobre o universo, é um tipo de conhecimento. Conhecimento científico, a gente também falou bastante na aula, é o conhecimento metodológico. Ele tem etapas, ele busca dados, ele busca informações concretas. Conhecimento científico, ele só é divulgado a partir do ponto onde o pesquisador, ele finaliza a sua pesquisa e tem certeza concreta daquilo, né? O conhecimento científico, como o exemplo que eu dei na aula passada, ele é, por exemplo, pesquisas para a vacina da Covid-19. Demorou bastante para sair uma vacina. A partir do ponto que eles tiveram uma vacina, a qual a porcentagem, né, dela de proteção contra o vírus fosse aceita, tá? Então foi feito pesquisas e mais pesquisas. Depois começou experiências, aplicação em humanos, verificação, análise. Só depois de ter certeza é que sai a vacina, né? Isso é ciência, tá? Pode ser que tenhamos ainda novas vacinas? Com certeza teremos, porque as pesquisas não param, né? Hoje eu tenho uma vacina com uma determinada eficácia. Eu não tô falando a porcentagem, porque eu não me recordo agora a porcentagem de eficácia das vacinas, mas eu sei que não é 100% de eficácia, né? Se alguém tiver aí essas porcentagens e quiser falar, pode falar, tá, gente? Mas não é 100% de eficácia, porém é uma eficácia aceitável, né? Um dia pode ser que tenha uma vacina com 100%? Sim, pode ser que tenha, porque aí os pesquisadores terão mais tempo de pesquisa e chegarão num resultado melhor. Eu citei sobre o conhecimento filosófico, então o religioso, que seria esse outro conhecimento. O conhecimento religioso, então, ele se confunde, autores colocam ele muito junto do senso comum também, porque é um tipo de conhecimento que não se questiona muito, tá? É um conhecimento baseado na fé, né? Na fé, o que eu creio é o que eu acredito, né? Em ponto final. Em doutrinas também, e é o que eu trouxe aqui na aula de hoje. Deixa eu compartilhar com a área de trabalho que eu prefiro. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim.
Vocês conseguem ver 2 slides ou um só? Eu queria deixar um só. Acho que é aqui. Não. Eita, fiz cagada. A caca. Deixa eu parar. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Acho que agora vocês conseguem ver o slide inteiro, né? Sim. Ah, tá bom. É porque o outro parece que tava aparecendo 2, né? O que eu estou e o próximo. Tem alguém querendo entrar? Thaís. Então vamos lá, né? Só então para dar uma passada rápida, o conhecimento religioso, que foi o que eu prometi para passar com vocês, né? Ele baseia-se em puro sentimento e minimamente na razão. Ele não pode ser identificado de início como religião ou conhecimento religioso, tá, gente? A pessoa ter conhecimento religioso não significa que ela segue aquela religião, né? Seguir uma determinada religião é você usar de forma sistematizada e institucionalizada esse conhecimento, né? Então, existem pessoas, muitas, né, pessoas que possuem conhecimentos de diversas religiões, de diversas culturas aí, né? Porém, não a seguem, mas ela tem esse conhecimento religioso, tá? É uma forma de se relacionar com a realidade por intermédio da crença, tá? Então, o conhecimento religioso, diferente do senso comum, né? O conhecimento religioso ele tem esse fundamento na fé, né? Então, você relaciona toda a sua realidade, tudo que você é, tudo que você foi, tudo que você será, baseado nessa fé, nessa crença, tá? Esse é o conhecimento religioso. Ele é algo que tomamos consciência, de que tomamos consciência, né? Então, o conhecimento religioso, ele é exato. Ele é exato, gente, porque ele é o que está nas escrituras, por exemplo. Ele é o que diziam, né? As pessoas de antigamente, os apóstolos, o que pregava, por exemplo, no budismo, né? Em várias outras religiões, né? É algo exato, é algo que chega para a gente pronto, né? E a gente segue aquilo, por quê? Porque a gente acredita, porque a gente tem essa base da fé. Aquieta a irritação da dúvida, né? Então, a religião, esse conhecimento religioso tem essa característica, né? Você se apega a esse conhecimento, é algo que te aquieta, né? A dúvida, te tira da dúvida, né? É algo infalível, é algo que lhe vai trazer aí uma calma, um conforto, né? Então, é bem característico aí desse tipo de conhecimento. Pensar é um cansaço, crer traz conforto para nós, tá? Então, a partir do momento que eu tenho ali o conhecimento religioso, eu creio, eu acredito naquilo, isso me conforta, né? Porque é algo que eu sei, que eu creio, então, isso que eu estou passando, por exemplo, né? Olha, o momento que estamos passando hoje é uma fase, né, que eu tenho que passar, né? Vai melhorar. Dias melhores virão, enfim, é você ter essa crença, né, de que existem momentos na vida que a gente planta, outros momentos a gente colhe, não é? Então, essa é a fé. Implica uma regra de ação, né? Isso é um hábito. Também característico aí desse conhecimento religioso. Você manter um hábito de adoração, né? Um hábito de educação, de respeito, honestidade, né? Tudo isso está enraizado aí também nesse conhecimento religioso. Claro que muito disso também, claro que pessoas que não seguem uma religião ou não tenham tanto conhecimento religioso não sejam honestas, não sejam conscientes, porque isso é educação também. O conhecimento religioso ele também traz um pouco dessa questão educacional. Características, ó. Eu falei a mesma coisa aqui, né? Essas são aí algumas características do conhecimento religioso. Não trouxe muita coisa, tá, gente?
Porque, como eu falei para vocês, é um conhecimento que ele se mistura muito com o conhecimento de senso comum. Qual que é a diferença principal entre eles? É que no conhecimento religioso envolve a crença, a fé. O senso comum é simplesmente a aceitação daquilo que se diz. Tudo bem? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Ou tá tudo certinho? Ou vocês não estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, né? Professora. Oi, Jonatas. A doutrina entraria na parte filosófica ou não? A doutrina religiosa, Isso. ela entraria a partir do momento que eu sigo aquela religião, né? Que é o que está aqui, quer ver, ó? Que eu faço uso sistematizado e institucionalizado. Aí eu sigo doutrinas, né? Ele está dentro desse segmento do conhecimento religioso. Não do filosófico, porque o filosófico ele não é aquela ciência do porquê. O filosófico é eu, por exemplo, analisar as escrituras, a Bíblia, e fazer questionamentos em cima do que lá está como certo. Tá? Então lá vai falar que Deus criou os céus e a terra, por exemplo, lá no início da Bíblia. O filosófico vai pegar e questionar, será que foi isso mesmo? Né? E vai fazer análises, pensamentos, e vai chegar à sua conclusão, tá bom? O religioso, ele não é filosófico, porque no religioso não se questiona muito, se estuda o que está lá. E aí, pela fé, pela crença, você segue, você acredita no que lê, no que ouve. Perfeito. Tudo bem? Alguém queria falar, gente? Ou tá tudo tranquilo? Tá, então eu vou passar, tá? Qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí que eu paro. Aqui eu acabei fazendo 2 slides igual, ó. Então vamos pensar um pouquinho na aula de hoje, tá? Hoje eu vou falar bastante sobre pesquisa, tá? Como eu falei na aula passada, a nossa disciplina ela tá muito voltado para o pensamento científico, né? Esse é o nome da disciplina. É o pensar científico, é o fazer científico, é o método científico. Então, a ciência, né, o conhecimento científico, ele está baseado em pesquisas. Não se chega a nenhum resultado científico sem ter passado por um processo longo de pesquisa. E aí, para vocês, o que é pesquisa? Vou deixar a perguntinha aí para vocês me ajudarem. O que é pesquisa para vocês? Quando eu falo assim, olha, o que é pesquisa? Qual a resposta vocês dariam? Buscar saber de um determinado assunto? É procurar saber sobre um determinado assunto, é isso? Eu não entendi muito bem o início. Isso. Sim. Pesquisa é você correr atrás de uma informação, não é? Mais alguém? O Jonatas parece que abriu o fone, fechou. Não, ela respondeu já. Eu ia falar busca de informações a um assunto decretado. Sim, buscar, você pegar algo que já está ali por certo, né? Uma resposta e você buscar a informação, é você fazer uma pesquisa. Hoje, gente, a pesquisa é assim, né? O que é pesquisar? É você buscar, correr atrás de informações. Hoje eu vejo que a pesquisa está muito. Esse termo pesquisa está muito banalizado, né? A gente usa o tempo todo, não é? Pesquisa. A gente quer saber como faz um bolo de chocolate fofinho, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de casa. Eu vou lá no Google, não é? Ok, Google, como fazer o bolo de chocolate fofinho, né? Isso é pesquisa. Estou fazendo uma pesquisa. Então, hoje, com o advento da internet, a pesquisa ela banalizou-se, né? Ela popularizou-se, né? Agora, isso sim é pesquisa. Claro, eu fazer uma pesquisa atrás de uma informação que eu quero buscar, né? Isso é pesquisar. Não estou dizendo que isso não é pesquisa. Agora, dentro da ciência, tá? Dentro da ciência, não é simplesmente eu pegar e fazer uma pesquisa no Google, a primeira resposta que me aparecer, eu vou pegar por verdade, né? Vamos pensar na ciência, no estudo dos componentes dos alimentos, por exemplo. Então, eu quero buscar a fórmula, né, de um bolo mais fofinho.
Então, eu posso fazer uma pesquisa científica sobre isso. Eu vou buscar, então, quais são os ingredientes, a combinação química daqueles ingredientes, a quantidade de fermento, enfim, né? Gordura, ovos, hein? E aí eu chego na receita perfeita, né? Isso foi fruto de uma pesquisa metodológica, né? E aí entra essa segunda questão, né? Existe relação entre pesquisa e método científico? Dentro da ciência, sim, né? A pesquisa hoje que a gente faz no dia a dia, na nossa rotina, ela não tem nenhum método científico, porque ela não é uma pesquisa que vai que tem por objetivo final a publicação, a divulgação de verdades. Eu busco uma receita para fazer para que a minha família coma ali um bolo fofinho, né? Ou qualquer outra pesquisa que eu faça. Agora, se a busca é ciência, é a busca científica, eu tenho que fazer uma pesquisa e essa pesquisa vai passar por um método, essa pesquisa vai passar por diversas etapas de análise, vai se pesquisar diversos autores, vai se analisar, vai se observar. Então, isso que a gente vai tratar na aula de hoje, né? As etapas de uma pesquisa. Então, pesquisar é correr atrás de informação. Agora, uma pesquisa científica, gente, é correr atrás de uma informação de uma forma metodológica, de uma forma analítica, né? E de uma forma que tenha ali todas as etapas bem estabelecidas, para que no final eu chegue numa resposta concreta. Tudo bem? Meu gatinho tá me rodeando aqui. Então, ó, pesquisar, o termo pesquisar, que é o que eu acabei de falar, ele virou senso comum, né? Ele caiu na boca do povo, né? O Google, a internet, o Wi-Fi, o smartphone na mão, né? A gente pesquisa o tempo todo, né? A gente vai lá, tem uma dúvida, quantos pesos a mais a formiga consegue carregar, né? Do seu peso, quanto, né, a mais, tal. Aí eu vou lá e pesquiso e eu encontro a resposta. É assim, a gente pesquisa o tempo todo, né? E aí virou senso comum porque todos nós sabemos o que é uma pesquisa, porque é algo que a gente faz, até as crianças fazem hoje, né? O meu filho, ele não sabe escrever ainda, ele tá sendo alfabetizado, mas ele pesquisa no Google quando ele quer, por exemplo, ele vê um vídeo lá no YouTube e a pessoa lá do YouTube tá jogando um game, um joguinho. Aí a pessoa fala assim, eu tô jogando tal joguinho. Aí ele acha muito legal aquele joguinho, ele já vai no Google e, ok, Google, joguinho tal. Aí o Google já abre para ele o Play Store, né? Ele já faz o download. Então, a pesquisa, ela é algo que a gente já nasce sabendo, né? Porém, a pesquisa científica, ela é um aprofundamento dessa pesquisa, tá? A gente sempre fala, né? Vou pesquisar na internet. Quando a gente tá com alguma dúvida, a gente vai pesquisar na internet. Na área da saúde, isso aí mata, né, gente? Vocês que são da área da saúde, vocês podem dizer melhor do que eu, né? Os pacientes, sejam os tutores aí de animais, ou sejam os próprios pacientes que precisam de cuidados, eles às vezes chegam até, né, os profissionais da saúde já com a doença, já com o diagnóstico e o tratamento, né? Porque ele pesquisou antes. Mas nem sempre. E aí o que eu vejo que acontece muito é que, vamos supor, né? Eu tô aqui com a minha gatinha ficou doente, eu vou lá na internet e falo assim, né? Vou dar uma pesquisada, ela tá com muita lacrimejando muito olho. Aí eu vou jogar lá, aí vai falar que ela pode ter isso e aquilo. Aí eu já vou lá, já compro um remédio, já dou pra coitada, né? E não melhora. Aí eu chego lá no veterinário e falo, né? Olha, já fiz isso. Ela tá com isso, né, doutora? Já fiz isso, já dei isso, e às vezes não é nada do que eu pesquisei. Por quê? Porque eu não tenho o método, eu não tenho o conhecimento prévio para fazer esse tipo de pesquisa. Na nossa saúde, muito acontece isso, né? Eu, por exemplo, quando eu pego eu falo isso, vocês podem me corrigindo, tá, gente? Vocês são da área da saúde aí ou não? Eu sou uma simples paciente, né? Às vezes, quando eu recebo o exame de sangue, eu já fico pesquisando na internet. O que é isso, o que é aquilo. Mas, ultimamente, eu tenho parado, porque às vezes tem umas coisas lá nada a ver, né? E a gente pesquisa muito. Então, por isso que a gente fala que tá banalizado.
né? Tá banalizado porque todos pesquisam, só que a ciência, né? Ela é um método, né? Tem todas as características que a deixam aí como uma ciência, tá? Mas a pesquisa, ela banalizou-se e a gente percebe muito isso, né? Principalmente na área de vocês. Os pacientes já chegam bem informados e às vezes de uma forma errada, né? Deixa eu voltar aqui no slide. Sem nenhum rigor científico, então a pesquisa, pensando ela como um senso comum, tá, gente? Ela não tem rigor científico. Eu tô lá no Google, eu vou lá e procuro doença, né, no gatinho. E aí eu já vou ter ali a resposta e eu já vou ficar preocupada, né? Ó, pesquisar é buscar mais informações sobre algo, visando estabelecer critério para as melhores escolhas, que foi o que, né, o Jonatas e a Gabi falaram. Do ponto de vista científico, então, ó, eu tô falando aqui só do senso comum. Do ponto de vista científico, a pesquisa é um procedimento, né, ó, organizado, racional, sistemático, para se construir conhecimento. Então, ó, no ponto de vista científico, a pesquisa ela faz parte de um processo de pesquisa, né? Ó, processo. Opa. Tá? Ela faz parte de um processo. É uma das etapas de um processo para se chegar no conhecimento, tá bom? Segundo esse autor, né, Ludwig, ele fala que a pesquisa científica é uma atividade que visa dar respostas a determinados problemas que são próprios de qualquer área do conhecimento humano, tá? Buscar a pesquisa é buscar a resposta, né? Agora, o método científico é o caminho da ciência para chegar num objetivo, tá? Quando eu falo que eu faço uma pesquisa dentro de um método científico, é o que eu tenho que trilhar para se chegar no conhecimento, né? A metodologia, elas são as regras. Regras que vão, né, estabelecer o método. Né? Então, o que a gente vai muito estudar nessa disciplina é a metodologia, é entender as regras para se chegar, para se ter o método, que é o caminho, e por consequência ter o conhecimento. Eu diria então que a gente começa com a metodologia, depois essa que vai definir o método que vai me trazer aí o conhecimento, né? Conhecimento. Então, a pesquisa científica, ela é cheia de etapas, né, de processos, de métodos, que vão conduzir ao conhecimento. Conhecimento esse que é exato, conhecimento que é verificável, né, que foi o que a gente viu sobre o conhecimento científico. Tudo bem até aqui? Vocês estão muito quietos. Sim, professor. Tudo certinho, professor. Kaique tá dormindo. Tá não, né, Kaique? Não, dormindo não, mas tá com sono. Hoje não é o dia. Eu diria que hoje não é o dia. Sério? Ah, então tá bom. Mas fica aí, firme e forte. Não, tô aqui. Vamos lá. Elementos do método, tá? Então, ó, eu tô falando que o método é o caminho, tá? Qual é o caminho para chegar no conhecimento? Primeiro, observação. Observação, gente, é a primeira etapa. É onde eu observo, eu verifico o que precisa ser pesquisado. Eu volto ao exemplo do meu gatinho, né? Ele está lacrimejando demais. Então, a observação, a verificação de que esse animal não está na sua saúde perfeita, em sua perfeita saúde, é o passo inicial para uma pesquisa, tá? E aí, eu observo que aquele animal não está bem. Eu posso formular um problema. E essa seria a segunda etapa, né? O segundo elemento do método. Seria verificar o problema e indicar o porquê, né? Por que o animal está lacrimejando demais, né? Então, verificar, né? Fazer esse problemática. O problema, gente, é uma pergunta a qual eu quero a resposta,
Seria a pergunta norteadora da pesquisa de vocês. Toda pesquisa científica, gente, ela vai estar envolta de uma pergunta norteadora. O problema, que é o problema, né? O problema está relacionado ao que você observou e que, por sua condição, se configura como a situação problema. Situação problema, gente, não se refere a algo que é ruim, mas, assim, a algo que eu quero uma resposta. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui de um problema de saúde em um animal, mas eu posso estar fazendo a pesquisa, por exemplo, do quais são os felinos, quais são deixa eu formular, que eu estou querendo falar do afeto deles com o dono, tá? Então eu posso pensar assim, quais as ações, né, desse felino vão caracterizar aí como afeto, né? Então eu posso formular uma pergunta. Quais ações do felino, né, caracterizam aí como um sinal de afeto? Tá vendo que eu fiz uma pergunta? É um problema. Não quer dizer que é algo negativo, tá? Problema é algo que eu busco respostas, tá? Eu falo isso porque formular uma pergunta é algo que traz bastante dúvida aí nos alunos, principalmente quando vocês estiverem lá no final do trabalho do curso de vocês têm que trabalhar aí com um projeto de pesquisa. Então, vocês vão se deparar com essa situação, formulação de uma pergunta norteadora, de um problema. Esse problema nem sempre é algo negativo, tá? Problema é o que eu busco resposta. Para melhor formular o problema, né, orientamos que ele seja uma pergunta, né? Esteja na forma de pergunta. Analisei, defini o meu problema. Próximo passo é levantar informações referenciais. Quando eu falo informações referenciais, pesquisar, tá, gente? Livros, revistas, artigos, entrevistas. E aí eu tenho toda uma possibilidade de se fazer levantamento de informações referenciais, tá? É buscar informações de outras pessoas, de outras fontes, né? E aí, essa etapa, gente, é fazer um levantamento. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre determinado tema lá, né? Dos felinos. Então, eu preciso buscar livros que falam sobre esses animais. Vou buscar em sites que tratam sobre o assunto, sites confiáveis, vou lá, salvo aquele artigo, e aí eu já deixo gravado aqui no computador, eu vou lá na biblioteca, pego o livro, pego outro livro, pego uma revista. Isso é fazer um levantamento, né? É você buscar aonde provavelmente terão essas informações. Essa etapa, gente, como eu falei, método científico, ele é cheio de etapas, né? Essa etapa seria você buscar prováveis referências. Não é o momento onde o pesquisador já vai ler aquilo e fazer a sua escrita. É você buscar prováveis referências, tá? E aí você vai buscar diversas fontes, tá? Aqui eu falo de livro, ó. Livro, monografia, né? Material da internet. É fazer um levantamento do que provavelmente você vai utilizar. E aí, formular a hipótese. Vejam, analisei, fiz uma pergunta norteadora, defini meu problema, fiz um levantamento aí das possíveis referências, e aí eu vou formular minha hipótese. Hipótese é uma resposta provisória ao problema colocado. Vejam que eu primeiro coloquei essa pergunta da verificação de quais são os sinais de afeto, né? Os comportamentos de afeto de determinado animal. Quais são as minhas possíveis hipóteses? O pesquisador, gente, ele muitas das vezes formula ali aquela pergunta, aquele problema, mas ele já tem uma noção ou ele imagina algo. E aí ele vai formular uma hipótese. Ele vai colocar lá na hipótese que o animal vai ronronar, vai dar uma lambidinha no dono, né? Então, essas são as hipóteses. A hipótese é a provável resposta. Não quer dizer, gente, que nesse momento da pesquisa eu tenha que, de fato, colocar a resposta certa. Não, porque eu estou buscando a resposta. Eu tenho hipóteses que eu acredito que seja. Por que eu tenho que formular hipóteses se eu ainda vou pesquisar? É porque é importante eu ter essas hipóteses para chegar no final da pesquisa e fazer essa verificação. Se o que eu imaginava, se o que eu
criei ali como hipótese de fato foi respondida, de fato foi atingida ou não. Aí no final da pesquisa você vai falar assim, a hipótese de que o animal daria umas mordidas no dono seria sinal de afeto, e não é, né? Tô dando um exemplo aí. Né? É conseguir no final da pesquisa fazer esse comparativo do que você imaginava, o que de fato é, tá? Então, na formulação da hipótese, não basta observar, tá? O pesquisador deve ponderar fato, relacionar, refletir, buscar explicação, isso antes de pesquisar, né? Então, eu observo, e aí depois eu vou e coloco uma hipótese, através da minha observação. É a hipótese que fixa uma diretriz capaz de impor ordem e finalidade. Então, a partir do momento a qual eu tenho a minha pergunta norteadora e eu tenho as minhas hipóteses, eu vou fazer toda essa pesquisa, gente, em torno da pergunta norteadora e das suas hipóteses. Porque é isso que eu busco a resposta, tá? Então, eu defino a pergunta e eu já defino uma provável resposta para ela. E é em cima de tudo isso que eu vou fazer a pesquisa. Vejam, gente, que uma pesquisa científica ela tem que ter toda essa métrica, toda essa etapa, porque senão ela deixa de ser ciência. Senão isso não é uma pesquisa senso comum. É eu ir simplesmente na internet e buscar uma resposta. Se eu colocar lá no Google o afeto do felino, ele vai me trazer uma lista de possibilidades. A pesquisa científica não, é eu ir além e chegar na resposta concreta, tá? Hipótese deve ser plausível, né, razoável. Eu também não vou colocar lá como uma possível resposta algo que não tenha sentido, tá? O pesquisador ele tem que ser pé no chão, né? Deve ser verificável. Apenas hipóteses testáveis podem ser científicas. Gente, se é uma hipótese nada a ver, uma hipótese fora, né, da realidade, ela não é verificável. Não existe como verificar. Ela não é testável. Eu não vou ter como fazer testes, como fazer pesquisas que vão me trazer resposta. Então, ela não é uma hipótese válida, tá? Então, na definição de um projeto, tem que ter bastante cautela nisso daí, tá? Tudo bem quanto à hipótese, gente? Essas 4 etapas, tá tranquilo? Se não tiver, vocês falam, eu retomo. Tudo bem, gente? Professora, Oi. não embasamento. Tipo, você faz sua pesquisa tudo certinho, mas na hora de você descrever o que você pesquisou tudo, você pode usar pelo que você entendeu de conhecimento como certo ou não? Você tá falando lá no final da pesquisa? Isso. Então, aí no final da pesquisa, porque a pesquisa ela é algo longo, é um processo longo, com várias etapas. Quando você chega no final da pesquisa, é porque você já passou por experimento, por pesquisa de bibliográfica, você já observou, já fez todas essas etapas. E aí lá no final você vai ter certeza se aquela hipótese que você deu no início é certa ou errada. Tudo bem? Respondi ou não? Qualquer coisa fala Sim. aí, Breno. Então, Né? o embasamento científico é algo que tem que ser concreto. Tem que ser concreto. A ciência, gente, muitas das vezes, essa fase que eu tô falando aqui para vocês, de verificação, de problema, de hipótese, ela parte de um senso comum. Lembra na aula passada que eu falava de passar debaixo da escada da azar? Eu posso fazer uma pesquisa em cima disso. E aí eu colocar lá como meu problema a verificação se de fato será que passar por debaixo da escada realmente dá azar? Né? E aí eu vou fazer hipóteses, né? Essas hipóteses eu vou colocar assim, provavelmente havia um pintor em cima da escada e o balde caiu na cabeça de alguém. Eu tô dando um exemplo bem, né, simples. Mas é isso, ele parte de um senso comum. E aí eu fiz uma pergunta, será que passa na escada da azar? E aí eu já coloquei uma provável resposta. É porque tinha alguém lá com um balde de tinta. E aí, durante a pesquisa, eu verifiquei que, na verdade, foi porque há muitos anos atrás, né, lá não sei quanto antes de Cristo, por exemplo, alguns povos, algumas pessoas passaram por debaixo de uma escada, essa escada quebrou, essa escada estava, né, em ruínas, enfim, e aí ficou esse senso comum. Aí eu chego na resposta científica, né, de que passar debaixo da escada não tem nada a ver com o azar.
Pode acontecer dela não estar em boa conservação, né? O usuário não estar com os equipamentos de segurança, isso pode acontecer um acidente. Né? Então, assim, o pesquisador em primeiro momento, ele é uma pessoa com dúvidas, sem resposta. Ele tem uma noção, ele tem um palpite. E aí, em cima disso, ele vai buscar a resposta certa. E aí, gente, se ele chega lá no final da pesquisa e comprova que o que ele imaginava era errado, não quer dizer que essa pesquisa foi em vão, que essa pesquisa foi falha, né? Quer dizer que ele chegou na resposta certa, que era diferente do que ele imaginava. Certo? Tá claro, gente? Certo. Tá sim, tudo certo. Beleza, Kaique. Então tá, Brenda, obrigada, viu? Passei pelas 4 etapas, né? Ó. Eu tô até esquecendo qual é a primeira. Análise, definição do problema, busca de referências, formulação das hipóteses, formulação das respostas, possíveis respostas, e aí eu entro no 5º, né? Que é a experimentação. A experimentação, então, ó, é uma fase onde eu tenho a manipulação e comparação de resultados. Né? Isso é bastante comum em algumas áreas científicas, mas nas ciências sociais nem sempre é como realizar uma comparação por meio de situação de controle. Na área da saúde, por exemplo, eu tenho bastante essa questão de experimentação, né? Então, onde eu manipulo, aonde eu tenho lá experimentos, verificações em laboratório, ou verificações igual, por exemplo, da vacina, onde eu tinha pessoas, né, que se prontificaram a ser cobaias, e aí eu faço essa experimentação. Na área das ciências sociais, que é a minha área, né, é muito difícil, né, falar que eu vou experimentar. Vamos lá, pessoal, estou pesquisando sobre as escadas, então eu vou colocar uma escada quebrada, passa embaixo para ver se vai dar azar, né? Não tem como eu experimentar, é muito mais observação, tá? Mas essa observação, essa análise de referências, ela entra aí, né, nessa próxima etapa. Essa fase da experimentação, gente, é onde as hipóteses, as prováveis respostas que eu tenho, elas vão ser colocadas à prova, são verificadas, ó, aprovadas ou reprovadas. O grande objetivo da experimentação é descobrir qual, né, ou quais das variáveis independentes são causadoras de um determinado evento. Vejam, então, que uma pesquisa, ela sempre vai estar em volta da pergunta norteadora e das hipóteses que eu elaborei aí no início da pesquisa. Tá? A experimentação, então, é colocar aquilo em prática. É verificar se de fato aquilo acontece ou não, tá? 6ª etapa, análise. Depois da experimentação, eu vou fazer análises. Vou pegar... Vejam, gente, que se eu faço uma experimentação em laboratório, uma análise laboratorial, uma análise né, de observação de determinada situação, né, de uma determinada reação, eu vou coletar dados. Dessa coleta de dados vai me trazer análises, né? É uma etapa importante. É uma etapa onde eu pego todas essas análises e vou confirmar as hipóteses. Né? Então, eu verifico, ó, isso aqui está certo, isso aqui eu estava certo, de fato acontece, né? Essa outra hipótese não, né? Não se confirmou, então não se confirma essa hipótese. E se a hipótese for rejeitada, houve um erro em alguma etapa? Que é o que eu falei agora há pouco, né? Houve erro na formulação do problema? Mesmo que a hipótese não seja confirmada, gente, ó, ao contrário, ela seja refutada, então a hipótese de que, né, por exemplo, do animal demonstrar carinho, eu coloquei lá como hipótese que ele ia dar umas mordidas no dono. Essa hipótese foi refutada, por exemplo, tá? E aí, ela foi refutada, então foi porque eu fui falho lá na minha hipótese? Não, tá? É porque essa hipótese ela não foi confirmada. Então, eu cheguei na resposta concreta de que isso não é demonstração de afeto, tá? E aí, ó, ela foi refutada, ainda assim se construiu conhecimento, tá? Então, gente, se é uma pesquisa científica, seja um resultado positivo ou negativo, ele vai construir um conhecimento.
eu chego na resposta exata de que esse determinado fenômeno, essa determinada situação não é correta, né? Então, se o animal morde o dono, é porque talvez ele esteja nervoso, estressado, com fome, mas não que ele está demonstrando carinho, tá? Então, assim, eu refutei a minha hipótese, mas do mesmo jeito eu cheguei no conhecimento, o conhecimento de que aquela hipótese era errada, né? E refutar hipóteses não quer dizer que eu fui errado, que eu fui falho na pesquisa, mas que eu cheguei no conhecimento, tá? Ó, é importante não ter medo de errar, pois o erro é parte do processo. A gente não aprende no erro da gente, né? Às vezes a gente faz algumas coisas, seja na vida acadêmica, na vida pessoal, que a gente erra, aí a gente fala, ó, não vou fazer mais, né? Já aprendi, já tomei uma pancada aí, aprendi. Na pesquisa científica é a mesma coisa. Se eu faço uma hipótese totalmente errada e chego na resposta de que aquilo não tinha nada a ver, aquilo é conhecimento, né? E é um conhecimento científico. Ó, o processo de pesquisa como uma das ferramentas na produção do conhecimento. E é o que acontece, né, gente? Quando eu passo por um processo de pesquisa, onde eu determino hipóteses, pergunta norteadora, eu chego a respostas. Essas respostas produzem conhecimento, né? Sejam respostas positivas ou negativas, todas vão trazer o conhecimento, tá? Então, esse processo de pesquisa, ele é, sim, uma ferramenta de produção de conhecimento. E aí, quando eu falo em procedimentos metodológicos, são os procedimentos para realização do método, né? Quando se investiga a realidade, é possível recorrer a diferentes meios, técnicas, estratégias. As ciências sociais trazem elementos novos ao método científico clássico, uma vez que seu objeto é sociedade. Em face às suas características, essa não permite uma única forma de interpretação. Quando eu volto a minha pesquisa para a área social, tá, gente? Para o comportamento, né? Existem diversas formas de interpretação. A ciência social ela é muito de observar, né? Esse lado social. A área da saúde, ela é diferente, né? Ela tem muito de observação, mas tem a pesquisa, tem a experimentação, né? Então, a área social, ela traz uma possibilidade aí de chegar a respostas através de observações, né? Mas não só a observação, né? São pesquisas bibliográficas, enfim, existem diversos meios, diversas técnicas para se chegar no conhecimento. Classificação da pesquisa, tá, gente? Então, vamos lá. Classificação. Para fins de melhor esclarecimento quanto à pesquisa, ela é dividida em, né, classificações. Ele classifica a pesquisa com base em seus objetivos e nos procedimentos técnicos. Então, são duas ramificações aí da pesquisa, tá? Pesquisa quanto voltada aos objetivos. Ela pode ter um objetivo de explorar, né? Exploratória, descritiva ou explicativa, né? Exploração, descrever algo ou fazer simplesmente explicações. Isso são características aí de pesquisas, né? Ambas essas pesquisas, elas são pesquisas científicas, tá? Vai muito do que eu busco como pesquisador. Ela pode ser caracterizada também quanto aos procedimentos técnicos. Existem, pessoal, pesquisas que são de cunho bibliográfico somente, ó. Revisão bibliográfica. A gente vê muito isso na área social, né? Das ciências sociais, humanas. Eu vou fazer pesquisa de um determinado tema em cima de livros já publicados, de revistas já publicadas. Eu pego ali um pouquinho de cada autor e trago a minha, né, pesquisa. É uma pesquisa somente bibliográfica. Pesquisa documental, experimental, ex post facto, estudo de corte, tá? Então, assim, existem diversos procedimentos técnicos para se realizar uma pesquisa. E é o que eu vou detalhar um pouquinho para vocês daqui em diante, tá? Por isso que eu não vou ficar falando todos aqui. E aí, vamos falar assim, não muito devagar, né? Vamos passar eles rapidinho para não ficar muito cansativo. Ó, quanto a uma pesquisa exploratória. Quando eu falo que a minha pesquisa é exploratória, gente,
Eu falo que são pesquisas que visam aprimorar ideias sobre algum assunto, né? Tem como objetivo criar maior familiaridade com o problema. Na maioria das vezes, assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. Uma pesquisa exploratória busca uma resposta de um determinado fenômeno, de um determinado problema, né? Assim como toda pesquisa. E aí eu faço pesquisas em livros, em publicações ou estudo de caso. Por exemplo, a minha área empresarial, a gente tem muito estudo de caso. Vamos pegar o estudo de caso de uma empresa grande, né? Da Coca-Cola, por exemplo, né? E vamos estudar lá a questão de marketing da empresa. Então, vamos pegar o estudo de caso da Coca-Cola e vamos estudar as estratégias de marketing daquela empresa. É uma pesquisa exploratória, porque aí eu vou estar com esse centro dentro desse estudo de caso e vou buscar informações, bibliografias que tratam sobre esse estudo de caso. Eu vou fazer uma exploração sobre um determinado tema, tá? Quando eu falo que ela é descritiva, ó, são pesquisas que visam descrever as características de determinada população, fenômeno, descobrir a existência de associação entre variáveis. Uma pesquisa científica, então, ela pega um problema e vai descrevendo alguns fenômenos, algumas características, tá? Ela busca, então, descrever, ela não busca uma resposta diferente àquilo que está sendo observado, mas ela busca descrever, de fato, o que é aquilo. Tá? É classificação, tá, gente? Explicativas são pesquisas que visam, então, ó, se eu tô falando da explicativa, ela visa aprofundar o entendimento da realidade, explicando a razão das coisas. Nem sempre é possível aplicar esse tipo de pesquisa em ciências sociais. Porém, né, na saúde, sim. A explicativa é eu buscar, então, uma resposta, uma razão para determinado fenômeno, para determinada doença, para determinada situação, tá? Então, eu vou buscar me aprofundar dentro daquele tema, através de pesquisas, através de laboratório, né? Então, ela busca explicações, tá? Muitas das vezes não tem isso já publicado, não tem isso já na bibliografia, então eu vou buscar a resposta através da minha pesquisa. Tudo bem nessas aqui, gente? Tranquilo, professora. Pesquisa bibliográfica, então, gente, de uma forma bem simples. Quando eu falo em bibliografia, eu tô falando em publicações, tá? Livro, revista, sites, artigo científico. Fazer uma pesquisa puramente bibliográfica é você se debruçar na literatura, no que já está publicado, tá? Ó, elas são feitas com base em material já elaborado. É uma pesquisa que eu faço uma revisão da literatura e coloco ali na minha pesquisa, tá? Vou pegando um pouquinho ali de cada e montando a minha. Ela é bastante comum em estudos exploratórios. Eu não sei, eu preciso conversar tanto com a Patrícia e com a Natália como é o TCC de vocês. Tá? Os TCCs dos meus cursos, eles são bibliográficos. Os alunos eles vão pesquisar sobre uma determinada temática em livros, em sites, revistas, né? Os alunos da área da humanas, né? Eles não vão, por exemplo, fazer um estudo de caso, fazer uma entrevista em campo, tá? Por quê? Porque a pesquisa a qual a instituição definiu, ela é bibliográfica. Agora, a de vocês eu não sei como funciona, eu preciso conversar com a Natália, principalmente, né? Aí eu vou ver direitinho com ela e eu falo com vocês, tá bom? Só para título de curiosidade, eu sei que vocês estão no primeiro, né? Vocês estão no primeiro semestre, mas é bom já ter ciência do que virá, né? Por aí. Uma pesquisa documental, gente, utiliza como fonte documento. Tá? Vale-se normalmente do material que ainda não recebeu tratamento analítico ou outras fontes documentais, como publicação em diário oficial, registro oficial. É você fazer uma pesquisa em cima de documentos.
Então, né, vamos fazer uma pesquisa sobre a atuação de um determinado presidente, por exemplo. E aí eu vou me debruçar em publicações, né, nos decretos, no que ele fez, no que ele praticou, em cima de registros oficiais, de documentos, de contas públicas, por exemplo. Isso é uma pesquisa documental, né? E aí, em cima desses documentos, eu faço uma análise e chego numa resposta. Ah, esse foi um bom político. Esse foi honesto. Não, esse foi corrupto, tá? Isso é uma pesquisa documental, tá bom? Claro que não, que ela vai estar sempre política, né? Foi o exemplo que eu dei. Mas eu posso fazer uma pesquisa de documentos históricos que foram encontrados, né? E aí, em cima desses documentos, chegar em respostas. Experimental, né? Como o próprio nome diz, é experimentar. Pesquisas a partir de um determinado objeto, né? Seleciona as variáveis capazes de influenciá-lo, definindo formas de controle e observação. Os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis a esse tipo de condição. Então, voltando para a área social, o experimento não é muito aplicado. A área da saúde, né, diferente disso, ela já tem muito característica essa área experimental. Pesquisa ex post facto, né, são pesquisas que buscam estabelecer relação entre as variáveis e consequências sobre um objeto. Tá, o fenômeno já ocorreu. É eu fazer uma pesquisa em cima de algo que aconteceu, tá? O pesquisador vai identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivessem submetidas a controle. É eu pegar um fato, né? Que é o que o próprio nome diz, né? Ex post facto, depois daquele fato acontecer. Ó, aconteceu isso. Vou pesquisar, então, os reflexos disso. Por exemplo, quando começou-se aí as pesquisas dos sintomas e do tratamento da Covid, ela não deixa de ser uma pesquisa ex post facto. Aconteceu, né? Vamos pensar ali, a primeira vítima. Então, a partir desse fenômeno, começou-se a pesquisar, tá? Então, observa-se um determinado fenômeno, aconteceu isso. Então, eu vou fazer análise em cima desse fenômeno, tá? Estudo de corte. Pesquisas muito utilizadas na área da saúde. Refere-se a um grupo de pessoas que tem uma característica comum, constituindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo para se observar e analisar o que acontece. É eu pegar um grupo de pessoas com os mesmos sintomas, então vamos pegar um grupo de pessoas diabéticas, né? E aí a gente vai fazer algumas pesquisas em cima daquele grupo, das suas características, das reações a algum medicamento, a algum alimento, e vou chegar a respostas científicas, tá? É um tipo de estudo também. Levantamento são pesquisas cuja característica principal é a obtenção de informações consideradas relevantes pela interrogação direta. Interrogação direta, então, é eu chegar a questionar uma pessoa, fazer uma entrevista, fazer uma pesquisa, tá? Através de uma interrogação direta. Há pessoas cujo comportamento se pretende conhecer, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa aí, ó, com pessoas que têm problemas no joelho, por exemplo, que sofrem aí de dores no joelho, né, por talvez uma distensão, né, um acidente, e aí eu vou fazer entrevistas com essas pessoas, e aí, quais são, né, as reações, os seus sintomas, como tem sido o seu dia, os seus dias, né, e através dessas pesquisas, desse levantamento, eu chego também às respostas, tá? Chego a dados, né, que vão trazer a resposta. São muito úteis para estudo de opinião, atitude, pouco indicado nos problemas sociais complexos, tá? Se o problema é um problema social, aí, né, eu preciso pesquisar, não direto ali na fonte, né, pesquisar bibliografias, outras fontes. Agora, se eu preciso saber sobre sintomas de um determinado grupo de pessoas, eu preciso saber a opinião pública sobre um determinado assunto, eu faço um levantamento, eu vou lá e pergunto. A gente não tem época de eleição também, né? Pesquisa do Ibope. O que é isso, né?
é que eles vão até as pessoas e perguntam: quem você vota? Ah, vou votar no fulano. Ah, vou votar no ciclano. E aí eu chego, compilo essas informações e falo: ó, vai ganhar, né? Fulano tá à frente aí das pesquisas. Porque foi feita uma pesquisa de levantamento. De campo, pesquisas que focam uma comunidade, sendo desenvolvida por meio de observação direta. E realização de entrevista com informantes. Estudo de campo, gente, é você ir até o local onde está acontecendo algum fato histórico, alguma manifestação, por exemplo, e aí eu faço o que? Uma observação. A gente não vê, por exemplo, em manifestações, que aí começa a sair na mídia, as pessoas estavam armadas, as pessoas estavam tranquilas, foi uma manifestação, né, tranquila, pacífica. Por quê? Porque tinha alguém lá observando. E aí esse repórter, essa pessoa chega na pessoa e fala assim: e aí, o que você está achando? O que você busca? Por que vocês estão aqui? O que está acontecendo? Né? Isso é um estudo de campo. É você ir até lá, né? Ver o que está acontecendo e tirar informações de lá, tá? Estudo de caso é diferente do estudo de campo, gente, porque o estudo de caso, o estudo de campo você vai até lá. Vai até lá onde o miolo do furacão, né? Você vai até onde está acontecendo aquela situação, aquele problema, enfim. Você vai e você analisa. Um estudo de caso é você pegar aquilo que já aconteceu e fazer um estudo em cima daquela situação, tá? Então, ó, vão analisar, são pesquisas, né, que analisam exaustivamente uma situação dentro do seu contexto real. O objetivo, então, é o detalhamento de um ou de poucos objetos que têm as mesmas características, tá? Então, eu posso, depois que aconteceu essa manifestação, né, vão juntar-se aí especialistas e vão fazer análises. Quem eram essas pessoas que estavam na manifestação? Né? O que elas buscavam? Será que de fato era aquilo? Ou não tinha algo por trás? Não tinha algum suborno? Enfim, né? O estudo de caso, então, é eu pegar uma situação que já aconteceu, né? Uma situação real, e eu vou me debruçar sobre aquilo e vou fazer pesquisas para buscar respostas. Lembrando que pesquisa científica é sempre a busca de respostas, né? Estudo de caso é isso, tá, gente? É você pegar uma situação e se debruçar em cima dela. Não precisa estar naquela situação, mas você vai analisá-la. Pesquisação são pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema, com vistas à resolução de um problema coletivo. É uma pesquisa onde o pesquisador ele está envolvido no problema, tá? Uma pesquisação. O pesquisador faz parte daquilo também, tá? Vocês vejam, gente, que eu tenho aí diversas classificações. Por exemplo, aí quanto aos procedimentos técnicos. Uma pesquisa, gente, ela não precisa ter exatamente somente um procedimento técnico. Muitas das vezes, uma pesquisa científica, ela vai envolver vários procedimentos. A pessoa vai, por exemplo, igual eu citei aqui, ó, vai para estudo de campo. Depois que ele fez o estudo de campo, ele vai se debruçar no estudo de caso. Aí, para chegar em umas respostas, né, em mais respostas, ele se debruça na pesquisa exploratória. Enfim, né? Então, ele vai usando quais os procedimentos técnicos forem necessários para chegar na resposta, tá? Pesquisa participantes, são pesquisas muito parecidas com a anterior que eu falei, que é a pesquisação. Aquele que estabelece diferença ou fazem, né? Baseado principalmente na afirmação de uma pesquisa participante. Tem um cunho transformador, envolve a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Pesquisa participante, então, a participação desse pesquisador também, né? É uma pesquisa onde eu vou buscar respostas para uma determinada afirmação, né? Essa pesquisa participante, ela tem essa questão de trazer aí respostas, né? Entre popular, entre o que é dominante, entre uma região ou não, tá? Se confunde bastante com a pesquisação. Aqui, gente, foi uma passada rápida, tá? Vejam que eu tenho vários tipos de pesquisa. Diversos, né?
Aqui, ó, eu citei todos aqui nesse slide, né? Aqui, ó. Tá? Então, o que que acontece? O que eu falei agora há pouco. Eu tenho esses diversas técnicas, diversas classificações de pesquisa. Cabe ao pesquisador, gente, identificar qual ou quais são as que mais se encaixam dentro da sua problemática a ser analisada, tá? Então, tem pesquisas que vão ter cunho somente bibliográfico? Pode ser que sim, mas às vezes uma pesquisa bibliográfica eu vou precisar fazer uma entrevista, eu vou precisar ir fazer um estudo de caso, né? Então, eu vou ter que experimentar, fazer experiências. Então, vai de cada temática que precisa ser, né? Cada questão que precisa ser respondida aí, cada tipo de pesquisa, tá bom? E aqui são todos os tipos. Classificação da pesquisa. Tendo como base as classificações, fica claro que para a realização da pesquisa, a gente tem que definir qual é a tipologia utilizada. Isso está vinculado ao objeto que será estudado. É o que eu acabei de falar, tá, gente? Depende do que eu estou analisando, eu vou, né, envolver-se aí em um determinado tipo de pesquisa. É área da saúde? É área social? Né? O que que eu quero? E através disto, eu vou buscar os diversos tipos de pesquisa que existem. O objeto a ser estudado é o assunto principal, definido de maneira delimitada e apresentado em forma de pergunta. Quando a gente fala da pergunta norteadora, né, do problema, o que eu defino ali como problema, como pergunta, é o meu objeto de pesquisa, né? Vejam que eu falei lá no início da pergunta, que é algo que eu vou trabalhar em cima dela o trabalho inteiro, pesquisa inteira. Ele é o meu objeto, é isso, né? É essa pergunta que eu quero responder. Eu sempre, gente, dentro de uma pesquisa, eu sempre tenho que voltar. Qual era a minha pergunta mesmo? Porque às vezes a pesquisa se torna tão longa que se o pesquisador não tomar cuidado, ele acaba indo para outro lado, né? Então, a pergunta é sempre o meu objeto, é o que eu quero. Se eu começar a fugir do assunto, eu estou perdendo o rumo da minha pesquisa, né? Aí a pesquisa está sendo falha, porque ela não está buscando a resposta à pergunta que eu delimitei. Tudo certinho, gente? Tudo, professor. Alguém chegando aqui de novo, a Brenda. Acho que a Brenda caiu. Delimitação do tema, isso é importantíssimo, tá, gente? Se eu perguntar para vocês assim, se hoje vocês fossem fazer uma pesquisa científica, o TCC de vocês, ele seria em qual tema? Aí vocês podem falar assim, vai ser em tal tema, tal área. O Jonatas vai me falar assim, eu vou falar sobre a melhor idade, por exemplo. Né? E aí, quando a gente define um tema, o primeiro passo é pensar, né? O que eu quero falar? Depois eu preciso delimitar esse tema. Algum de vocês já tem uma ideia, por exemplo, do que você gostaria de pesquisar como TCC? E quiser falar, né? Ou vocês ainda não pensaram nisso? Faz de novo a pergunta, professora. Cortou. Eu estou perguntando se algum de vocês já sabe ou já tem uma ideia do que você gostaria de pesquisar num trabalho de conclusão de curso. O que vocês pesquisariam hoje? Hoje eu pesquisaria sobre coordenação motora. Sobre a coordenação motora. Ok. É um tema. Só que aí eu entro na parte da delimitação do tema. Você chegar para fazer uma pesquisa científica e falar assim, olha, vou falar sobre coordenação motora. É um tema, só que ele é muito amplo, né, Jonatas? Eu vou falar sobre coordenação motora de que faixa etária? De homem? É de mulher? É do quê? Seria de idosos mesmo. Após Idosos. algum acidente vascular, alguma coisa desse tipo. Ótimo, tá vendo? Você já delimitou o tema. Você falar sobre coordenação motora é um tema muito, muito amplo. Porque se, por exemplo, vocês colocarem o tema do TCC de vocês lá, coordenação motora, vocês vão escrever um livro, né? Vai ter pesquisa a rodo.
né? Porque você vai falar de coordenação motora nas crianças, né? Ao nascer, o desenvolvimento humano, até, né? O final da vida. Agora, quando o Jonatas me fala assim, não, é coordenação motora em idosos a partir de 60 anos, seria, né? Idosos que sofreram um acidente vascular cerebral. Pronto. Ele delimitou o tema. Delimitar tema, gente, é você afunilar o tema que você quer pesquisar. É você chegar no ponto onde eu quero fazer uma pesquisa. Aí, a partir desse ponto, sim, o Jonatas vai fazer uma pesquisa em cima né, do que acontece com a coordenação motora dessas pessoas que passaram por esse acidente vascular. Né? Vejam que ele está muito mais delimitado. Né? Então, o que é o que eu quero falar com vocês agora? Delimitação de tema. Né? Então, delimitação de tema é você tentar afunilar o máximo que eu quero pesquisar. Mas aí, professora, quando você tá delimitando tudo isso daí, tipo, não vai ficar um TCC meio que com um TCC pequeno, tipo, com pouca informação? Não Um fica, determinado porque assunto, mas com pouca coisa. não sabe por quê? Porque quando eu delimito o tema, eu vou centralizar minha pesquisa em cima de um assunto. E aí eu vou evitar, com essa delimitação de tema, de até fugir do assunto. E outra, vocês têm um trabalho de conclusão de curso, gente, é um trabalho que vocês têm 1 ano para elaborar, né? Vocês têm ali a primeira etapa, que é o projeto, que são essas partes que eu estou falando, né? De você definir pergunta, hipótese, tema, objetivos, isso é projeto. Né? Então, vocês têm um semestre inteiro para definir um projeto e o outro semestre para escrever, para dar andamento na pesquisa. Né? Então, é uma pesquisa que, se vocês não afunilarem, vocês não conseguem terminar. E aí, por exemplo, se você fala só sobre coordenação motora, é um tema muito amplo, e aí vai ficar uma pesquisa para vocês realizarem em pouco tempo, vai ficar uma pesquisa muito simples, você não vai se aprofundar em algo, vai ficar rasa, uma pesquisa rasa. Então, a delimitação do tema é importante porque, por exemplo, a partir do ponto que você sabe que você vai falar sobre coordenação motora, mas é na terceira idade e é após sofrer um acidente vascular cerebral, você já vai fazer pesquisa sobre como se dá o AVC, né, o que acontece com as pessoas, e aí você vai focar nos reflexos dentro da coordenação motora, você vai pesquisar sobre, né, como é a coordenação motora na terceira idade, e aí você delimita seu tema. Você não precisa falar da coordenação motora lá na infância, por exemplo, porque a sua pesquisa ela tem foco na coordenação motora na terceira idade. Entendeu? Então não fica uma pesquisa rasa. Ficaria rasa se você deixar um tema não delimitado e fazer uma pesquisa superficial, porque não vai dar tempo. Porque se eu falar só de coordenação motora, gente, é muita informação, né? Então, sempre numa pesquisa eu tenho que dar uma delimitada para que eu tenha foco naquilo que eu quero pesquisar. Tudo bem, Kaique? Tudo sim, professora, obrigado. Imagina. Mas é isso, gente. Quando vocês chegam nessa fase de delimitação de tema, é uma fase que vocês precisam quebrar a cabeça bastante, né? Porque às vezes você pensa assim, eu quero falar sobre um assunto, mas aí chega o seu orientador e fala assim, muito amplo, delimita isso daí. Aí você fala, puxa vida, como eu vou fazer, né? O Jonatas fez perfeitamente. Ele quer terceira idade e ele quer ainda, né? Eu poderia falar da coordenação motora na terceira idade, só que ele ainda quer focar no AVC, pós-AVC, né? E aí, essa delimitação de tema é importante, gente, porque também, em cima dessa delimitação do tema, que eu vou trabalhar toda a minha pesquisa. Eu já delimitei que é na terceira idade, então eu não preciso ficar me aprofundando na infância, na vida adulta, é na terceira idade. Posso passar por isso? Fazer uma breve pesquisa bibliográfica sobre a infância e a fase adulta? Pode, mas de forma breve, porque o meu foco é a terceira idade. Né? Então, delimitação de tema é importantíssimo. Tá? Deixa eu voltar aqui para o slide. Qualquer coisa vocês podem ir falando, tá, gente? Então, significa colocar dentro de um limite que torne possível a pesquisa. Tá? Ato de colocar limite a uma investigação científica.
Ó, imagine que você pretende investigar a administração pública. Estou voltando aí para a área social, que é a minha área, né? Se não delimitar local, tempo, abordagem teórica, ficará às voltas com inúmeros levantamentos em face à amplitude do tema. Aqui eu estou dando exemplo da administração pública no Brasil. Se eu falar somente sobre a administração pública no Brasil, gente, olha o quanto eu vou ter de conteúdo para colocar na minha pesquisa. Eu vou falar desde o descobrimento do país até o dia de hoje. E aí eu vou falar de todos os estados, de todos os municípios. Então vejam quanto essa minha pesquisa vai se abranger, né? Então, o que acontece? É mais interessante. Claro que não que vocês vão perguntar assim, então não existe uma pesquisa que vai pesquisar sobre tudo isso? Existe, só que é uma pesquisa que durará anos e anos, e anos e anos. Quando eu falo uma pesquisa acadêmica, é algo mais enxuto, tá? Então eu vou falar sobre a pesquisa, a administração pública no estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Então, aí eu vou focar só na cidade de Santo André. Entre os anos de 1980 a 2020, por exemplo. Olha, delimitei e ainda fui ali, ó. Peguei só uma fase histórica. Ou então eu vou falar sobre a gestão do PSDB, sobre o PT, enfim, né? É você fazer essa delimitação. Porque se não há essa delimitação, fica amplo demais e a pesquisa fica muito extensa. E se você tem pouco tempo para realizá-la, você precisa sim delimitá-la, porque senão você não consegue, né, terminar a pesquisa. E aí você não termina a pesquisa, fica aquela coisa muito rasa. Tá bom? O método, né? Na pesquisa é o método que possibilita delimitar o assunto, tá? Com isso, selecionar melhor as fontes para obtenção da informação, tanto no início quanto no decorrer do processo. Vejam que a gente já falou hoje sobre os diversos métodos, né? Diversas maneiras de se fazer pesquisa. Quando eu estou na fase de delimitação de tema, gente, eu preciso definir quais os métodos eu vou utilizar. Né? Se é uma pesquisa na área da saúde, eu vou pegar o exemplo do Jonatas de novo, da terceira idade, né? Então, quais serão as possíveis fontes de pesquisa aí, Jonatas? Para você chegar aí nas suas respostas. O que você acha? A principal, o Google. O Google, né? O principal é o Google e depois outros profissionais da área, né? Eu acho que é uma pesquisa bem bacana. Você pode pesquisar na internet, você pode pesquisar em livros, né? O que os autores falam sobre. E é importante, tá, gente, que se tenha mais pesquisas em fontes publicadas do que só em sites. Existem sites confiáveis que você pode sim fazer a pesquisa, mas eu não posso montar uma pesquisa científica, acadêmica, toda em site. Eu preciso ter uma porcentagem maior de livros, de publicações, de artigo, de livro, do que em site. Mas ele é uma pesquisa também bibliográfica. Então, o Jonatas vai procurar lá no Google, só que ele vai buscar só as informações confiáveis do Google, né, que o Google vai apresentar. Ele vai pegar livros, autores que falam sobre o assunto. Ele vai, igual você mesmo falou, né, Jonatas? Você vai pesquisar profissionais da área que já trabalham, que já, né, atuam aí na área. Você vai buscar, talvez, alguns pacientes. Você conhece alguém que tenha? Então, por isso é o que eu mais tenho. Verdade, né? Você pode fazer um estudo de campo, você pode estudo de caso. Enfim, olha o que você tem de possibilidades, né? Observação, pesquisa, de entrevista, né? Então, você pode, na delimitação do tema, você já vai tendo uma noção de quais são os métodos que você vai utilizar. E aí, por exemplo, você vai começar a dar o start na sua pesquisa com uma pesquisa bibliográfica, por exemplo, onde você vai pegar o que é o AVC, como que é a coordenação motora na terceira idade, e aí você vai buscar como é a coordenação, na literatura, né? Como é a coordenação motora pós-AVC. E aí depois você entra nessa outra fase da pesquisa, que você vai buscar, né? Vai falar com determinados especialistas, você vai fazer uma pesquisa, um questionário, você vai fazer
um levantamento aí de dados de especialistas, aí você vai lá e conversa com idosos, pega aquele grupo de idosos e analisa e conversa e verifica quais são os sintomas, o que está acontecendo. E aí tudo isso vai fazer parte, vai compor a sua pesquisa, tá? Então, assim, na delimitação do tema, você já consegue ter uma noção do que virá, né? Do que virá adiante. E isso precisa ficar muito claro para o pesquisador, para ele conseguir se organizar para que isso aconteça, né? Na verdade, professor, a limitação do tema já te dá uma direção, né? Sim. É, porque quando ele é muito amplo, Jonathan, você acaba até se perdendo na pesquisa. Né? Se você tem muito tempo para pesquisar, ok, você vai pesquisar sobre a administração pública, né, do Brasil. Vai chegar uma resposta. Mas quando é algo que eu preciso dar uma enxugada, eu tenho um tempo curto e eu preciso... E, por exemplo, o pesquisador ele quer saber sobre a coordenação motora do idoso pós, né, acidente vascular. Então, eu delimito isso porque eu não preciso ficar pesquisando muito sobre outros assuntos da coordenação motora. Eu posso dar uma leve pincelada, né? Que a coordenação motora começa ali, vai se desenvolvendo. Na terceira idade, normalmente, a coordenação motora é isso. Porém, quando se tem, né, o advento aí, o problema do AVC, ela começa a apresentar esses sintomas, isso, né, essas reações. A delimitação, ela te dá, né, um norte. Junto É que assim, gente, a definição do problema e a delimitação do tema, elas estão ali, ó, juntinha. Quando eu tenho um bom problema definido, uma pergunta norteadora, eu tenho um tema também, que vai estar ali, né? O tema é a pergunta norteadora, é o que eu busco na pergunta, né? Então é tudo muito ligado. A pergunta que vai me trazer as hipóteses, né? Isso é o método científico, gente. É tudo amarrado uma coisa com a outra, não tem nada no acaso. É tudo muito concreto. Isso é ciência. Né? Porque o Jonatas ele quer buscar uma resposta sobre a coordenação motora, só que ele não vai simplesmente falar e dar o veredito simplesmente observando os idosos a qual ele tem contato. Ele vai buscar literatura, ele vai buscar especialistas e ele vai também conversar com os idosos. E aí ele junta tudo isso e tem a resposta certa. Isso é ciência, né? Tudo bem até aqui, gente? Queriam falar alguma coisa? Tudo bem, professor. Minha água acabou. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pro slide, né? Ó, o método, gente, definir o método, tá vendo? Não é uma justa posição de passos. É uma das condições para que se alcance o êxito. Não é simplesmente uma mera burocracia que eu tenha que seguir numa pesquisa, não é. São as etapas, né? As maneiras para chegar na resposta, né? Uma resposta exata. Definição do problema, né? A gente volta à pergunta norteadora. O problema da pesquisa, ele é uma pergunta, né? Ó, formulado através de uma pergunta clara e objetiva, com a qual se defronta que se pretende resolver. Tá? Então, definição do problema vem após a delimitação do tema e ele vai estar intimamente ligado aí, né, ao tema. Ó, ele está relacionado ao tema escolhido. O tema escolhido do Jonatas é a coordenação motora de idosos pós-AVC. O problema do Jonatas é quais os reflexos na coordenação motora dos idosos pós-AVC. Tá vendo que é quase a mesma coisa? Mas é que um está escrito em forma de tema e o outro está escrito em forma de pergunta. Os dois têm que ser unidos. Eu não posso, por exemplo, colocar o meu tema lá, coordenação motora de idosos pós-AVC. Esse é meu tema. Aí, no problema, eu vou colocar assim, sintomas em idosos diabéticos. Não tem nada a ver, né? É um problema de pesquisa? Sim, é um problema de pesquisa, só que ele não tem nada a ver com o tema. Então, vamos mudar o tema? Ou vamos mudar o problema? Os dois têm que caminhar junto, tá? Então, isso é importante que vocês tenham clareza isso, tá? Problema e tema é mesma coisa escrito de forma diferente, tá?
E aí, pessoal, defini tema, defini o problema, eu vou definir meus objetivos, tá? Objetivo geral e específico. Objetivo geral é um objetivo maior. E os específicos são quais os passos que eu quero atingir, passar para chegar no objetivo geral. Isso também vocês precisam definir numa pesquisa, tá? Objetivo geral. Volto ao exemplo do Jonatas. Qual seria o objetivo principal dessa pesquisa? Entender os reflexos da coordenação motora nos idosos após o AVC. Seria isso, Jonatas? Não entendi, professora, desculpa. O objetivo geral de uma pesquisa, nesse tema que você trouxe aí pra gente, seria entender os sintomas. Não, deixa eu tentar reformular. Entender os reflexos na coordenação motora dos idosos após uma AVC. Seria isso? Seria as sequelas, né? Quais os motivos das sequelas aí no sentido de sistema motor? Sim. Então, ó, isso daí é um objetivo geral. É a resposta que você busca, né? Isso aí, numa pesquisa científica, tem que estar muito bem claro, né? Você busca, então, as sequelas aí na coordenação motora, né? Exato. Me corrija se eu estiver errada, tá, Jonatas? Que eu não sou da área, às vezes eu posso... Fique à vontade para contribuir. Então, esse é o seu objetivo maior, é o que eu quero buscar a resposta. Aí, gente, na pesquisa, eu preciso definir os objetivos específicos. Os objetivos específicos seriam os passos, né, que eu tenho que percorrer na minha pesquisa para chegar na resposta, para chegar naquele objetivo principal, o geral. Então, por exemplo, o que eu poderia elencar como objetivo específico? Pesquisar sobre o que é o AVC, analisar sobre os sintomas pós-AVC, buscar informações sobre a coordenação motora na terceira idade. Então, seria você definir previamente quais serão as fases da sua pesquisa, né? Você vai começar com uma pesquisa bibliográfica falando o que é AVC. Depois você vai fazer uma pesquisa falando o que é coordenação motora. Depois você vai entrar dentro de uma análise de campo, uma entrevista para falar sobre as sequelas. Lembrando, gente, que esses objetivos específicos têm que ser mais de um. Objetivo geral é o que eu quero resposta. É um. O Jonatas quer saber a sequela aí na coordenação motora de idosos após o AVC. Para chegar nessa resposta, ele tem que pesquisar sobre o que é AVC, sobre o que é a terceira idade, a coordenação motora na terceira idade, sobre as sequelas que ele tem observado, sobre tratamento, por exemplo, né? Os cuidados. Então, ele passando por essas etapas, ele chega no objetivo geral. Então, eu sempre tenho que definir isso, tá, gente? O objetivo geral é um. Objetivos específicos, né? A gente já coloca como objetivos específicos, é mais de um. Porque são os passos para chegar no objetivo geral. A metodologia, gente, científica, ela é cheia de detalhes, né? Cheia de regrinhas. E é isso que faz a ciência, tá? A metodologia científica, o pensamento científico, ele está sempre em torno de regras, né? De etapas. E a definição de objetivos, ela é uma das etapas. Deu para entender a questão dos objetivos geral e específicos? Deu sim, professora. Beleza. Aqui, ó. O objetivo geral é a meta, tá? É o que eu quero. Ele tem que ser claro e objetivo. Não adianta, por exemplo, eu formular uma frase gigantesca para definir o meu objetivo geral. Não. Ele é claro, ele é sucinto, né? É o que o Jonatas falou. Entender as sequelas, né? Quais as sequelas, né, desenvolvidas aí, né, que o paciente possui na terceira idade após um AVC. É uma frase curta, clara, concisa, que vai me trazer o meu objetivo, tá? O objetivo é essencial, né? Ó, cadê meu coisinho aqui? Essencial
essencialmente acadêmico, né? Na vida acadêmica, né, de vocês, num trabalho acadêmico, definir o objetivo é essencial. Porque é igual eu falei para vocês, é o objetivo, essa definição, essa delimitação, né, de tema, de objetivo. Eu queria tirar essa borrachinha aqui. Ele é importantíssimo, porque a pesquisa acadêmica, gente, dentro de uma graduação, ela é curta. Às vezes, gente, a pesquisa na graduação, ela é o princípio para uma pesquisa maior que virá, né? Então, por isso que no acadêmico a gente define muito bem tema, delimita bem, define bem o objetivo, porque tem que ser algo curto, né? Algo rápido. Um ano de pesquisa, gente, é pouco, passa voando, né? Então, se você quer uma pesquisa mais aprofundada, começa na graduação e continua, né? Lembre-se de que o objetivo geral deve ser apenas uma frase clara e concisa. Deve iniciar sempre, né, no verbo infinitivo. Exemplo: discutir, compreender, descrever, demonstrar, comparar, tá bom? Então, por exemplo, o Jonatas pode compreender, entender, descrever, né, sobre os sintomas. Aí ele vai encaixar o verbo sempre no infinitivo, né? Porque o objetivo geral é algo que vai acontecer, né? Então, descrever, comparar, analisar, tá sempre no futuro. Ele precisa ser alcançável, tá, gente? Assim como a pergunta norteadora, tem que ser algo, né, alcançável, que tenha, não seja muito genérico, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo muito genérico, que é terminar com a fome do mundo, né? Acabar com a fome do mundo. É algo a qual é um objetivo? Ele é muito genérico, né? Você terminar com a fome do mundo, pode ser tema de uma pesquisa? Pode, mas vai ser uma pesquisa bem extensa. Por outro lado, deve ser ousado, né? Capaz de sinalizar mudanças mais profundas que poderão ser alcançadas pelo projeto a médio e longo prazo. Tá vendo, gente? O tema, quando ele é muito ousado, ele não se finda só numa pesquisa acadêmica. Ele é a médio e longo prazo, né? Ela vai adiante. O objetivo geral só deve ser um. Caso contrário, ele vai ser dividido em subprojetos. Porque se eu tenho mais de um objetivo geral, então eu tenho mais de uma pesquisa a ser feita. Então vai ter subprojetos, tá? Aqui eu falo ainda, né, do objetivo geral, ele expressa a intenção de atingir um determinado fim, é onde eu quero, né, ó, é hoje onde eu quero estar, onde eu quero chegar, a busca que eu procuro. Por exemplo, ó, ampliar o acesso de jovens quilombolas do estado de São Paulo a oportunidades dignas de trabalho e geração de renda. Isso aqui é definir um objetivo. Eu quero pegar um certo, né, jovem, né, quilombola, que esteja em São Paulo e dar para ele a oportunidade de trabalho e de renda, né? E gerar renda. Isso é um objetivo, é o gerar. Né? Ó, ele exige complementos que o tornem mais concretos e compreendidos. Pessoal, espera só um pouquinho, minha campainha tocou, só um minuto, tá?
Oi, gente. Voltei. Estão aí? Assim, você... Kaique. Pessoal, vocês viram no grupo que eu coloquei ontem que eu vou ter que sair um pouco mais cedo hoje? Sim, professor. Tem, professora. Tá. É por isso que eu tô. Senão eu já teria até dado uma pausa agora. Mas para a gente não perder o conteúdo, eu até falei com a Natália, da Medicina Veterinária, que eu ia um pouquinho mais, né? E não ia pausar para a gente poder parar um pouco mais cedo hoje, tá bom? Eu não vou ficar marcando médico de quinta de manhã, mas é que essa consulta já estava marcada há muito tempo. E aí, né, não tem como. Bem, vamos falar aí do objetivo. Eu prometo para vocês. Eu sei que isso é um assunto cansativo, né? Mas ele é muito importante, tá, gente? É um assunto que vocês vão precisar bastante. E é bom que vocês tenham essa compreensão, tenham esse conhecimento sobre a metodologia, que vai auxiliá-los, gente, em todo o decorrer do curso de vocês. É legal que vocês tenham isso logo no primeiro, porque aí vocês podem até pensar, eu vou ficar falando de TCC agora, né? Mas não, vocês vão usar o que a gente está falando aqui em todos os trabalhos que vocês tiverem que desenvolver no decorrer do curso, né? Então, vocês entraram aí para o mundo acadêmico, então bora vestir a camisa de acadêmico, né? De cientista aí da área e entender como se dá a metodologia. Olha eu defendendo aí a minha disciplina. Eu gosto bastante, viu, gente? Eu acho que a metodologia é top. Ou eu sou louca, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver. Vocês estão vendo o slide, né? Ai, devia ter pego água. Então, sim, professora. Minha aguinha acabou. Falei até agora do objetivo geral, tá? Vamos aos específicos. O específico, então, vamos lembrar que são os passos que eu tenho que percorrer para chegar no geral. Os objetivos específicos têm que ser mais de um e eles têm que ter sempre, né, como ponto final o objetivo geral. O que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, o objetivo específico representa os passos necessários para alcançar o geral. Também deve ser redigido utilizando verbos do infinitivo, tá? Analisar, verificar, pesquisar, entrevistar, analisar, observar, tá? Sempre nesse infinitivo, que vai indicar uma ação futura, né? Que né? O momento ao qual você está definindo o seu projeto de pesquisa é onde você faz a definição dos objetivos. Isso é um momento que antecede a pesquisa, né? Então, tá sempre assim, nos verbos do infinitivo. Deve expressar uma só ação por objetivo. Na pesquisa do Jonatas, ele vai fazer pesquisa na internet, em livros, em especialistas e em pacientes. Então, por exemplo, ele poderia fazer uns 3, 4 objetivos específicos. Os objetivos específicos são curtinhos, né? E são vários. Não precisa ter muitos também, mas precisa ter mais de um. Tem uns 2, 3, né? Normalmente na instituição eles pedem para que tenha pelo menos 3. Então ele vai fazer pesquisas bibliográficas sobre coordenação motora, sobre AVC. Ele vai fazer entrevista com especialistas, né? Então ele vai colocar lá entrevistar especialistas sobre o assunto. E ele vai colocar lá observar, né, ou analisar, né, junto a pacientes que apresentam sintomas, tá? Então, vejam que são passos, né, para se percorrer, para se chegar no objetivo específico. Vejam que tá tudo, gente, tá tudo ligado, tá tudo amarrado. Objetivo específico são os passos para chegar no objetivo geral. Objetivo geral que define também, que está ali enraizado com a pergunta norteadora, que é o meu tema, né? Então é tudo uma coisa só, tá tudo amarrado. Os objetivos específicos são passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado. Eles devem ser capazes de mostrar as estratégias que serão utilizadas pelo projeto. Quando eu defino bem meus objetivos específicos, eu já sei por onde começar, porque eu fiz uma boa definição
dos meus objetivos. Eu já sei que essa minha pesquisa vai começar bibliográfica, porque eu preciso ter uma base teórica para depois entrar nas pesquisas e nas entrevistas, tá? Aqui eu volto ao exemplo que eu coloquei, tá? Que é capacitar, então, lembra que o objetivo específico era capacitar, preparar jovens quilombolas da cidade de São Paulo para o mercado de trabalho. Aqui eu estou citando 2 objetivos específicos, que é capacitar profissionalmente 100 jovens de poucos recursos na região de Campinas. Aí eu já estou dando, né, um objetivo específico, que eu estou lá na região de Campinas, eu vou fazer um grupo de 100 jovens, né? Eu já sei que são jovens quilombolas e vou capacitar profissionalmente. Articular parcerias com 5 empresas privadas. Então, vejam, como eu vou... O primeiro passo é juntar esses jovens, né? Fazer um processo seletivo, né? Inscrições e tal, e vou juntar esses 100 jovens para fazer uma capacitação. E aí eu vou também, né, articular parcerias com empresas para que eles deem oportunidade de estágio, de emprego para essas pessoas. E aí, gente, vejam que o objetivo geral da minha pesquisa aqui é dar oportunidade de emprego, não é? Para os jovens. E aqui eu estou fazendo capacitação, estou dando cursos, capacitações, orientações e entrando em contato com empresas que vão dar a oportunidade. Juntando esses dois objetivos específicos, muito provavelmente, né, esse jovem vai entrar no mercado de trabalho. E aí eu vou estar fazendo o meu objetivo geral. Deu para entender, gente, o objetivo geral e o específico? Tudo certo? Sim, professora. Importante, seu problema e objetivos devem estar relacionados com o tema, mas não deve ser idêntico, né? O que quer dizer que deve ter uma relação, mas não deve ser sempre a mesma frase, né? Escrito da mesma forma. Eles têm que ter uma relação, tem que chegar no mesmo assunto. Mas aí você vai escrever o tema, você vai pôr a pergunta em forma de questão, o objetivo você vai escrever no verbo, né, começando no infinitivo. Então, eles têm que estar sim ligados, mas não são a mesma frase, tá bom? O problema é o questionamento que você vai procurar responder. O problema é o que eu quero responder, com o desenvolvimento do seu trabalho. E os objetivos demonstram como você vai responder a questão. Veja que está tudo ligado, né? O problema é o que eu busco a resposta. Essa resposta ela vai ser alcançada através dos objetivos, né? Tendo meus objetivos bem definidos, eu vou ter a resposta, eu vou ter a resolução do meu problema. E vou contemplar lá o meu tema, a qual eu defini no início. Mãos à obra. Deixa eu fechar isso daqui. O que eu quero, minha gente? Manter. Deixa eu fechar. Eu quero colocar vocês para trabalhar. Pessoal, vocês já têm feito alguma atividade em alguma disciplina? Já sim, professora. Em aula não, mas tipo, a atividade para depois sim. E vocês têm algum grupo já? Como assim, em grupo? Em grupo, Vocês tipo, têm feito atividade em grupo? Ah, não, aí não. Tudo individual, né? Uhum. É que assim, gente, nessa disciplina eu costumo pedir para vocês um trabalho, um artigo, né? Um artigo é uma pesquisa científica. A gente vai falar sobre artigos, né? Artigo é uma pesquisa científica bem mais enxuta, né? Vocês podem ver que um artigo ele é publicado em revistas, ele dá ali 1, 2 páginas, né? Então, o TCC, a monografia, ele tem 40, 80 páginas, né? Um artigo não. Então, ele é um trabalho científico, só que ele é bem enxuto. O artigo, ele é muito bibliográfico. A minha proposta aqui é assim. Vocês vejam hoje, eu fiquei aqui falando sobre tema, objetivo, assim assado. Deu para vocês entenderem o que é? Acredito que deu para vocês terem uma noção do que é.
mas vocês só vão conseguir entender, de fato, quando vocês sentirem isso na pele, né? E aí, eu preciso que vocês pratiquem. E como vocês vão praticar? Vocês vão praticar fazendo, né? Eu não vou pedir um TCC para vocês, porque a gente tem, o quê? 2 meses, 3 meses para fazer tudo, né? É muito curto o tempo. Mas eu quero que vocês comecem a pensar num artigo hoje, tá bom? Eu tô perguntando em grupo porque se vocês já tiverem algum grupinho entre vocês, com 3, 4 alunos e quiserem fazer uma pesquisa em grupo, pode fazer. Agora, se você quer fazer uma pesquisa individual, tudo bem, vocês são pouquinhos, dá pra gente trabalhar também. Mas aqui que eu quero então. E aí eu vou deixar para vocês irem resolvendo a partir de hoje e a gente retoma, né, essa atividade na semana que vem. Eu vou passar para vocês então. Deixa eu abrir aqui o Word, ó. Cadê o Word? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês o meu área de trabalho. Então, eu vou pedir para vocês, vamos lá, Eu preciso, então, o que eu vou pedir para vocês para a aula que vem? Vocês vão pensando aí e vão tentando. O que eu vou deixar de lição de casa para vocês? Se vocês quiserem fazer grupinhos entre vocês, podem fazer. Se quiser fazer individual, também não tem problema, tá? Eu preciso que vocês tenham um tema que vocês gostariam de fazer uma pesquisa, tá? Pode ser na área da fisioterapia, né? Na área da medicina veterinária, ou até em outra área, se vocês quiserem fazer pesquisa, tá? Porque a minha intenção aqui não é a graduação, a conclusão do curso de vocês. É vocês aprenderem a fazer pesquisa, tá? Então, pode ser o tema, eu não vou passar tema, é o tema que você quer pesquisar. Talvez algo que vocês tenham curiosidade, vocês gostariam de se aprofundar, tá bom? Então, aí vocês escolhem o tema, eu não vou escolher tema de ninguém. Tema, então vocês têm que definir tema. Tá? Definição e delimitação do tema. Eu preciso de objetivo e objetivos específicos, tá bom? Objetivo geral. Então, vou até colocar aqui, ó, um objetivo. Objetivos específicos. 2 ou 3 objetivos específicos. Passos para alcançar o objetivo geral. O que eu quero também? Eu vou querer o problema. Opa. Que é o que eu busco resposta, né? Forma de pergunta. Eita, eu queria pôr tudo maiúsculo aqui. Hipóteses. Então, são possíveis respostas ao meu problema. Então, ó, vou deixar aqui. Então, gente, o que eu quero? A aula que vem, eu vou terminar mais cedo hoje, né? A gente deixo para vocês aí uma proposta de atividade. E o que eu busco aí de vocês é que vocês procurem um tema, né? Não precisa falar agora de pronto. Quero falar disso. Não, dá uma pesquisada,
pensa em algum assunto que você quer trabalhar, ou se for algum assunto que um professor de outra matéria já passou e você quer aprofundar, né? Olha, eu não deixo um tema específico aqui para vocês, porque a minha proposta, gente, é a metodologia, não é o tema em si, tá? É você falar assim, olha, Luciano, eu quero trabalhar com isso. E tem muito disso. Num trabalho de conclusão de curso, você escolhe o tema, não é? E você escolhe o tema que lhe causa interesse, que ele tem, né? Que você tem aquela empatia por ele. Mesmo porque é um ano pesquisando sobre o assunto. Se for um assunto que você não tem muito paixão por aquilo, né? Não tem muito interesse, acaba sendo uma pesquisa cansativa. Então, eu não quero que esse trabalho seja algo cansativo para vocês, algo chato. Eu quero que seja uma pesquisa válida, né? Que vocês cheguem à resposta que vocês buscavam, né? Uma pergunta que vocês tinham e que buscar uma resposta. Tá bom? O tema, então, é um tema que vocês quiserem. Pensa no tema, tenta delimitar esse tema, tenta formar os objetivos geral e específicos. E aí, na aula que vem, eu pego junto com vocês e a gente junto vai, se precisar, melhorando aí o tema e os objetivos. E fazendo isso juntos. Tá bom? Vai precisar entregar ou vai apresentar? Não, lá no mais para frente, isso é um trabalho que eu quero desenvolver junto com vocês, tá? O que eu quero agora é só que vocês definam tema, definam objetivos, né? Pergunta norteadora e as hipóteses. Lá no final, aí sim, vocês, se der tempo aí, vocês vão me apresentar, vão entregar a parte escrita, mas isso, né, no segundo bimestre. Agora, de princípio, eu quero que vocês façam isso, tá? Pensem no que vocês querem pesquisar. Mas assim, tá, Jonatas? Pelo menos a parte escrita vai ter que ser criada, né? Porque a gente vai entrar também, gente, na metodologia, a gente vai entrar na formatação de trabalho. Espaçamento, fonte, né? Tamanho de fonte. E aí, como eu vou ensinar vocês, como eu vou mostrar? É vocês fazendo o trabalho de vocês. Então, vai ter a parte escrita assim. Se a gente tiver tempo hábil lá no final do semestre, a gente faz uns dias, 2 dias para apresentação. E aí vocês conseguem praticar a apresentação, fazer os slides. Eu acho que tudo isso é válido para vocês, tá bom? Tá, a minha pergunta foi pelo caso de mandar um e-mail, né, para poder entregar. Na época que eu vou pedir para vocês entregar, para essa semana, Jonatas, não precisa me entregar, não. Na semana que vem a gente conversa sobre ele. Porque, assim, na semana que vem que eu vou fazer uma atividade... Semana que vem, gente, eu preciso fazer uma atividade avaliativa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando uma adiantada. Preparem para a semana que vem vocês terminarem isso daí. Aí, na semana que vem, vocês me enviam. Eu quero que vocês façam um esboço, né? Tentem fazer todos esses objetivos, delimitação de tema. Aí na semana que vem a gente conversa, eu falo para vocês, tá ótimo, me manda. Não, melhor isso daqui, arruma aí rapidinho e me manda, tá bom? Não vou pedir para vocês me mandarem nada agora, eu só estou preparando vocês para o que virá. Perfeito. Tá bom? Eu vou pegar esse arquivo aqui, ó, vou salvar e já mando para vocês. Vocês podem usar ele como base, tá? Vocês estão acessando essa matéria já? Eu não tô. A minha parte lá do AVA lá, tá mostrando o usuário e senha incorreto o tempo todo. Toda vez que você vai abrir, é a mesma coisa. Puxa, você falou com a Paty? Já passei para ela, aí eu tô utilizando, tipo, a matéria que fica no grupo de WhatsApp. Aí eu baixo a matéria, né, e vou assistindo. Sim. Ainda bem que tem o WhatsApp, né? Para mim aparece, mas nada entra, assim, não tem conteúdo. Ah, já aparece essa matéria, então. Para mim, sim. Ah, legal. Eu até conversei com a Natália ontem. Falei, Natália, eu não tô acessando, viu? Porque aí o que vai acontecer? Aí ela disse que ia ver para conversar com a secretária da faculdade para arrumar isso daí logo, né? Porque aí o que acontece? Vocês vão ficando sem conteúdo lá. Se bem que eu tô mandando, né? Tô mandando pelo WhatsApp, mas a gente precisa usar a ferramenta do ambiente virtual também. E é por lá que eu lanço nota, né, para vocês. Então eu preciso ter esse acesso. Ela não aparecia nem na grade de horário. Que coisa, né, Thaís? Tava vazia a grade de quinta-feira.
Eu vou... Se bem que a Natália já deve estar ciente disso, né? Com certeza. Ontem mudou, já tá aparecendo, quinta-feira já aparece a disciplina lá. Ai, que bom. Então é que estão arrumando, gente. Eu vou pegar aqui, eu tô entrando no WhatsApp, eu já vou mandar esse arquivo, tá? Para vocês, que eu fiz agora. Deixa eu abrir ele. Eu mandei em Word, tá? Porque aí dá para vocês formatarem, pode utilizar ele como base, tá? E aí, se vocês forem elaborando, tiver alguma dúvida, manda lá no grupo. Não sei se eu respondo na hora, às vezes tem dia que eu tô com muita coisa para fazer, não respondo na hora, mas aí eu respondo depois, tá bom? É isso, gente. Fica alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de falar, de perguntar? Não ficou claro? Por mim, tudo certo, professor. Agora vamos pôr em prática. É bem isso, tá, Jonatas? Essa matéria eu não fico até às 11 falando, porque senão fica extremamente cansativo, eu sei disso, né? Professor, a gente passa mais de 1 hora falando, já é ruim, né? Então, assim, tem aula que eu às vezes acabo falando um pouquinho mais, mas eu quero deixar essa matéria prática. E metodologia é escrita, é trabalho, é pesquisa, né? Então, para deixá-la prática, eu preciso botar uma pesquisa aí na vida de vocês, tá? Então, assim, pensem com carinho no que vocês querem pesquisar, porque... Ó, meu gatinho, vem cá, Nani. Pensa com carinho no que vocês querem pesquisar, porque tem que ser algo prazeroso, né? Porque aí vocês vão aprender muito mais. Se vocês pegarem um tema que vocês gostam de discutir, quem sabe seja aí o início do TCC, né? Você já começa pensando, tá bom? Perfeito. Então tá, gente. Obrigada, viu? Desculpa o horário, mas hoje é um dia bem atípico para mim, né? Não se repetirá. Mas aí, de qualquer forma, aproveita aí o tempo para